Olá, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live do Evangelho comentada do Grupo Espírita Paulo Estevão, GEP. É um prazer estar aqui. Muito boa noite, meus irmãos. Eu sou Aníbal Albuquerque e estamos hoje aqui para mais uma live do Evangelho comentado, né? Boa noite, Adriele, Terezinha. Olá, Vitor. Ruth, Silvia, boa noite a vocês, muito boa noite. É um prazer, mais uma quinta-feira, estarmos aqui reunidos, né? Boa noite, Daisy, coisa maravilhosa. O nosso evangelho de hoje é sobre a cólera, né? Boa noite, Terezinha. Boa noite, Manu, Paula, coisa boa. Ceará Viagens, eu não sei quem é a pessoa, mas muito boa noite. Então, meus irmãos, vamos antes aos avisos da casa, né? Temos 3 avisos. Boa noite, Leda. Boa noite, Manu. Temos 3 avisos. O primeiro aviso é para nos lembrarmos que o estudo do ED, ou seja, o estudo doutrinário espírita, que é composto do ESD, que é composto do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, do ESOB, que é o estudo das obras básicas, e também do Pietro Baldi, já iniciaram, né? Passamos já 2 semanas, onde a primeira semana foi de integração. Essa semana, no sábado passado e nesta terça-feira, já tivemos o primeiro estudo. Ok, Leonardo, seja muito bem-vindo, Ceará Viagem. Janaína, Helena, coisa boa, Estela. Então, próximo sábado já se inicia a terceira semana, o terceiro encontro com o roteiro 2 de cada tema de estudo. Então, é importante que você participe, que você venha, faça a sua matrícula, se ainda não fez. Se já fez, mas ainda não havia retornado porque estava de férias, é o momento de retornar. O estudo da doutrina espírita é uma forma da gente aprofundar de forma sistematizada. E Aníbal, se eu ainda não me inscrevi, como eu posso me inscrever? Sim, lembrando que os estudos estão acontecendo virtualmente, tá? Boa noite, Maurinho. Boa noite, Salete, Roberta, Camila, Erismar. Muito boa noite a todos vocês. Marília. Lembrando que o estudo do ESD, EAD, ESOB, Pietro Baldi continua acontecendo virtualmente. Então, Aníbal, eu posso estar em qualquer lugar? Sim, você pode. Eu tenho participantes que moram em outros estados, que moram fora do país, não tem nenhum problema. Eu sou facilitador do ESD 2. E, Aníbal, que dias nós temos o ESD, né? O ED? Pode ser na terça-feira, às 8 da manhã ou às 8 da noite, e no sábado, às 8 da manhã ou às 6 da noite. Como eu faço para me inscrever? Você pode ir na livraria do GEP, da Água Fria ou da Piedade, ou se inscrever pelo site gep.org.br, ou então ainda pelo WhatsApp. Dá uma olhada aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou no próprio site que você vai ver como se inscrever pelo WhatsApp. Segundo aviso, no último domingo iniciamos o encontro da infância, né, a evangelização infantil, a juventude e a escola de paz. Gente, é algo maravilhoso, fenomenal. Acontece de 9 às 10 e as crianças menores dos primeiros ciclos de 9 às 9h30. Como eu posso me inscrever? Da mesma forma que o ESD, presencialmente nas livrarias do GEP, na Água Fria ou Piedade, pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pelo site do GEP. Não deixe de fazer. É uma ótima oportunidade, tá bom? E o último aviso é a nossa palestra pública de amanhã. Será com o nosso querido Marcos Traeger. Isso. Marcos Traeger, para quem não conhece, é casado com a Caroline Traeger, que nas quartas-feiras está fazendo nossa live. Quem já o conhece sabe que é uma pessoa maravilhosa, um expositor maravilhoso, professor de história e também guia de trilha, leva seus alunos, a turma da mocidade leva para fazer trilhas por aí, ele é maravilhoso. E o tema que o Marcos vai abordar é crises da vida sem chances, são chances da vida. Repetindo, crises da vida são chances da vida.
Lembrando que o estudo da doutrina espírita, o ED e a evangelização infantil, juventude e escola de paz está sendo virtual, mas a palestra pública somente no JEP da Água Fria, às 20 horas presencialmente, com 53 vagas, né? Capacidade máxima para 53 pessoas, mas também é transmitido ao vivo pelo Instagram, por esse mesmo Instagram, e depois fica guardado, armazenado no IGTV do Instagram e no JEP-TV do YouTube. Lembrando que depois da palestra tem um passe e água fluidificada. Então, é um momento ímpar. Amanhã, às 8 horas, no JEP da Água Fria, Marcos Traeger com o tema Crises da Vida são chances da vida. Gente, como eu tenho sempre feito, né, o nosso evangelho de hoje é sobre a cólera. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Vamos fazer nossa prece inicial, ok? Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, procurar uma posição confortável, de preferência sentada, mas se estiver deitado não há problema. Mas busquemos serenar os pensamentos, aquietando a mente, acalmando-se, diminuindo o fluxo respiratório e mentalizando a imagem do Mestre Jesus. Pedimos a Ti, Mestre, para que nos ampare, nos assista, nos acolha e nos oriente, a cada um de nós, tanto ao expositor na minha pessoa, como aos que estão assistindo, para que também possam interagir, participar, e que o Evangelho da noite de hoje possa repercutir em nosso ser e ser útil em nossas existências. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Tive um fato inusitado, foi relatado pela Pati no último domingo, né, que foi o primeiro encontro da evangelização infantil, juventude e escola de paz. Uma criança de um dos ciclos, ela não nos diz qual, mas que estava hospitalizada por algum problema de saúde e participou do evangelho. Então, uma coisa maravilhosa, né? Participou do primeiro encontro. Olha que coisa linda. Boa noite, Jaque. Boa noite, Diana, Lua, Moreira, El, Alana. Vamos lá. Nosso evangelho de hoje vem do capítulo 9, cujo tema é bem-aventurados aflitos, né? Os brandos. Deixa eu só pegar aqui. Bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. Hoje será o último tema deste capítulo. E é interessante que neste capítulo Kardec trouxe algumas temáticas, né? Como injúrias e violência, a qual eu abordei há 3 semanas. A Carolinha abordou a afabilidade e a doçura. Eu abordei semana passada a paciência. Ela abordou ainda a obediência e resignação ontem. E é interessante, não acreditam, ontem ela já entrou no capítulo 10. É interessante que esses 4 temas, Kardec vem nos trazendo instruções, né, dele, de Jesus e de espíritos, procurando nos auxiliar para que possamos nos tornar felizes. Felizes quando nos tornamos mais brandos, mais calmos, mais serenos e pacíficos. E hoje, Hahnemann vem falar sobre a cólera, procurando também nos ajudar, nos auxiliar, a que possamos trabalhar. E aí a abordagem que ele vai trazer é mostrando o mal que este sentimento causa em nós e as suas consequências funestas. Mas para que possamos, antes de adentrar no tema, eu gostaria, como a gente sempre tem feito, trazer uma mensagem prévia, relacionada ao tema, contida no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E é interessante que esse livro... Só o avião passando. É interessante que esse livro, Emmanuel fala no seu prefácio, que é um audiobook,
que é apresentado àqueles que estão se programando para reencarnar, trazendo temas de orientação e de esclarecimento para nos auxiliar no momento em que reencarnamos na Terra. Alguns poderão dizer: Aníbal, eu não me lembro desse livro. Claro que não. Muita coisa nós não temos lembrança, mas o objetivo desse audiobook, agora, quando ele foi impresso, é para que possamos ter lembranças dos ensinamentos aí contidos. E neste livro, Pensamento e Vida, a mensagem número 15, ou capítulo número 15, o título é Saúde. E em um dos pontos, Emmanuel vai falar da cólera, né? O estado colérico. Então vejamos que interessante, eu não lerei toda a mensagem em sua íntegra, mas sim alguns parágrafos ou alguns trechos de parágrafos, para que possamos ser mais producentes e mais pertinentes à temática de hoje. Então, inicia Emmanuel falando o seguinte: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do seu morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam, né? O descuido de quem maneja. A falta cometida, ou seja, um erro, uma coisa desagradável, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, a qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhes associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação, sobre o nosso organismo, sobre o nosso corpo. A cólera, e aí é o tema de hoje, né? A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Ou seja, gera uma desarmonia, uma doença, e com isso anulam quase todos os recursos de defesa, os anticorpos, abrindo-se uma leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então é assim que muitas vezes uma tuberculose ou um câncer, a lepra ou uma ulceração, uma úlcera, aparecem como fenômenos secundários, ou seja, eles não são o efeito primário, mas ele já é secundário do sentimento, das emoções que eu descarreguei em minha pessoa, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Continua o autor espiritual. Nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas. E por último, finalizando essa mensagem, como eu disse, trechos desta mensagem número 15, Saúde, do livro Pensamento e Vida. Conclui Emmanuel: não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem as quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Boa noite, Vanúzia, Rosa, Cris, Mirene, coisa boa. Como sempre estamos fazendo, a gente abre o Evangelho com uma mensagem, se possível, relacionada ao tema.
Vamos conversar agora sobre a temática e finalizamos, antes da prece, repetindo a mensagem. E aí, meus irmãos, esta última mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos, foi recebida em Bordeaux, 1863, foi uma psicografia, e foi trazida por um espírito protetor. Na verdade, nesse item cólera, existe a mensagem número 10, número 9 e número 10. A número 9, que nós vamos nos ater hoje, ela vem desse espírito protetor. E é interessante, né? Porque um estado da alma desta ordem, ela prejudica a nossa saúde, prejudica a nossa felicidade. E se esse capítulo, cujo título é Bem-aventurados, felizes são os brandos e pacíficos, um estado de raiva exacerbado, exagerado, vai nos ser extremamente prejudicial, como nos apresentou o próprio Emmanuel. E esse espírito protetor vem nos mostrar que o cerne da questão da cólera reside justamente no orgulho, o orgulho ferido. E aqui eu gostaria, um orgulho ferido quando a gente, por alguma razão, alguém fala algo, alguém critica, alguém não me dá atenção e eu me magoo, sinto-me ferido em meu orgulho. E com isso eu embruteço, eu tenho atos, palavras, atitudes de ignorância, impensadas. Mas é interessante, e aí eu gostaria, se me permitem, que a gente faça uma distinção. Distinção de quê, Aníbal? De duas palavras que às vezes a gente se confunde. Já que hoje a cólera está muito relacionado, conforme esse espírito protetor, ao orgulho ferido, é interessante que a gente possa conceituá-la. E às vezes a gente confunde o orgulho, a pessoa orgulhosa, o orgulhoso, com o vaidoso, com a pessoa que tem vaidade. E é interessante, eu gostaria de resgatar esses dois conceitos que foram apresentados, que eu achei com muita propriedade, muita pertinência. E aí, gente, vamos interagindo, tá? É importante que a gente troque conhecimentos, experiências, relatos, né? Se não concordar, apresente a sua discordância, a gente procurará ler e respeitar, é claro, né? Então, a nossa querida Nete Guimarães, que sempre nos inícios de sua palestra gosta de apresentar conceitos. A Danúzia fala assim, melindre a porta de entrada. Com certeza. E esse melindre, né, Danúzia, vem do orgulho ferido. E aí, dependendo, posso ficar colérico. Então, nos fala a Nete, no início de uma palestra, onde ela procura conceituar para que a gente saiba aonde estamos pisando. E já que nós vamos aqui apresentar o orgulho como cerne dessa questão, como nos fala o espírito protetor, ela comenta que a pessoa que tem vaidade, que é vaidoso, que também é um mal que precisamos extirpar de nossa alma, o vaidoso é aquela pessoa que não tem uma segurança. Ela precisa que haja um reforço no que ela faz. Normalmente, tudo que ela faz é procurando ser aceita, é procurando a aceitação do outro, procurando o elogio do outro. Então, o vaidoso, a chama que lhe movimenta é o comentário, é a percepção, é o elogio do outro. Se o outro diz assim, essa roupa lhe cai muito bem, ele adora. Você está com um corpo ótimo, seu cabelo está lindo. Você é muito inteligente, você tem muita destreza. Então, o vaidoso, ele precisa ouvir este reconhecimento para se perceber aceito, se perceber valorizado,
se perceber que é amado. E quando ele não escuta, ele procura, ele aguarda, ele fala algo. Se as pessoas não falam, ele vai chamar a atenção. Ele precisa ser o centro da atenção. E se ele não escuta, se ele não é o centro da atenção, ele julga, ele acredita que as pessoas não o amam, que ninguém gosta dele. Porque, na verdade, ele tem uma baixa autoestima. Normalmente é assim. Tá? Normalmente o vaidoso precisa desse afago, desse carinho, dessa carícia. Já o orgulhoso é diferente. Porque o orgulhoso não precisa disso. Porque ele tem a convicção, ele tem a certeza de que é o melhor, de que é bom, que não há ninguém melhor do que ele. Por isso que ele fica tão ferido quando alguém se mostra melhor ou discorda, ou comenta que o que ele está falando ou o que ele está fazendo não é correto, é incorreto, é errado. A Silvia fala assim, às vezes precisa estar em evidência sempre. É verdade, né? Oi, Pimenta, boa noite. Obrigado, Silvia, Sabrina, Karina, boa noite. Então, o orgulhoso, a pessoa que tem um orgulho muito exacerbado, muito forte, né, muito em evidência, ela tem a convicção que ninguém é melhor do que ela. A Danúzia fala assim, a caminhada rumo ao progresso não é fácil. É verdade, Danúzia. Temos tantas sombras e falhas a resolver, só com o amparo do alto mesmo, amparando-nos ajudando, amparando-nos orientando e amparando também nos soerguendo. Porque a gente falha. E lendo esse evangelho, que a gente vai já comentar mais ainda, como eu me identifiquei num passado não muito distante. Como eu tinha o orgulho ferido. E como eu ficava colérico. Sim, isso foi muito antes do movimento espírita e no começo. Mas não posso afirmar que eu estou livre disso. A Ruth pergunta, quem é o mais egoísta? Eu acredito que provavelmente o orgulhoso, porque como ele se acha o melhor, tudo é dele, tudo é para ele. O vaidoso, ele não tem problema com a posse, mas ele precisa ser reconhecido. Então ele pode compartilhar, penso eu, mas se alguém tiver uma opinião melhor, outra opinião, por favor, compartilhe. Então o orgulhoso, ele tem certeza, tem a convicção que ninguém é melhor do que ele. Então nos fala esse espírito protetor. O orgulho nos induz a nos julgarmos mais do que somos. Inclusive, se acha até melhor do que Deus, viu? Isso aqui não está falado aqui não, mas o orgulhoso normalmente se acha. A não suportar uma comparação que o possa rebaixar. Porque ele tem um nível tão alto, então ele não precisa de elogio, ele não precisa de afago. Porque ele já sabe que ele é bom. Ele sabe que ele é o melhor. Que não há ninguém mais inteligente do que ele. Nem tão quanto a ele. Danúzia fala assim, orgulho é o pai de todos os males, acredito eu. Também concordo com você, né? E inclusive é isso que esse espírito vem falando. Então, ele não suporta uma comparação, porque na hora que alguém me compara com alguém, esse alguém é tão bom quanto eu. E eu me julgo o melhor de todos. Então, nem comparação ele aceita. Ele não precisa de afago. Ele não precisa de ninguém estar enchendo a bola dele, porque a bola dele já está cheia. Já o vaidoso, ele precisa, a bola dele normalmente não está tão cheia, está um pouco murcha, e ele precisa dessas carícias, desses carinhos, desses afagos, dessas palavras, desses sinais de reconhecimento. Senão, ele fica choroso, ele fica amuado. Continua o Espírito de Verdade falando assim. Falando o quê? Que a gente deve se considerar o contrário. Como se considerar o contrário? Não tão acima dos nossos irmãos. Querem espírito, querem posição social, mesmo em vantagens pessoal. Pois
Então ele se acha tão superior espiritualmente, ele acha tão superior socialmente, ou até com as vantagens pessoais, porque qualquer comparação, qualquer paralelo, fala esse espírito, ele se irrita e se aborrece. E aí ele fica encolerizado, fica colérico, fica com cólera. A Danúzia fala assim: acredito ser pior do que a vaidade. Também acho, Danúzia. A Leda comenta: na minha família tem um tio e dois filhos deles são extremamente orgulhosos. O que vale é o dinheiro, fazer o quê? É uma experiência de vida nessa existência, né, Leda? E aí seria muito bom que eles pudessem ainda aproveitar essa caminhada evolutiva dessa reencarnação para aprender outros valores. Mas se for inevitável, já que eles possuem livre-arbítrio, o tempo os ajudará com outras reencarnações. Danúzia comenta: a vaidade é tola e o orgulho é má. Acredito que é o orgulhoso, a Silvia comenta. Então, olha que interessante. Então, observa que ele apresenta o orgulho como a mola propulsora, a chama, que faz com que a cólera se apresente em nós. Que a raiva exacerbadamente se apresente em nós. E aí, esse espírito protetor nos convida a uma reflexão. E qual é a reflexão? Ele faz assim: pesquisa a origem. E olha que interessante as palavras que ele vai usar agora para mostrar como ficamos num estado de cólera, como ficamos num estado exagerado de raiva. Pesquisa a origem desses acessos de demência, mesmo que seja passageira, que vos assemelha a um bruto. Numa outra versão ele diz que se assemelha a um animal, fazendo você perder o seu sangue frio, perder a razão. Por isso que ele diz um bruto, um ser irracional. E a razão. Pesquisa, e quase sempre você vai encontrar resposta no orgulho ferido. Olha que interessante. Então, nada mais é quando eu fico chateado, fico com raiva, já discordo de imediato, é porque eu fui ferido nos meus valores, eu fui ferido em minhas crenças, eu fui ferido em como eu me acredito ser, e acredito ser que o que eu estou fazendo é o correto, é o melhor. Mas às vezes quem está fora, dependendo da pessoa, porque temos que ter também o cuidado para que aquela pessoa não queira nos destruir, nos humilhar, pisar ou maltratar, ou de forma proposital. Precisamos ter a consciência com quem estamos conversando e também termos um autoconhecimento. A Danúzia fala: o orgulho adoece, e é verdade, e o espírito protetor vai falar disso. Por isso que eu trouxe o tema da mensagem inicial, a saúde, onde o Emmanuel nos apresenta no livro Pensamento e Vida, Danúzia, e nós vamos reler ao final. Sempre cheio de ranço em todas as suas acepções. E aí gera um fogo interno, gera uma compressão, gera uma destruição, um peso. E aí esse espírito fala assim, que a gente, quando estamos num estado colérico, porque a gente fica irracional, fica embrutecido, a gente fica demente, né, nas palavras, perdemos o sangue frio, nos exaltamos, nos aborrecemos, né? Então ele diz que desta forma eu vou repelir conselhos que poderiam me ser úteis, ponderações, palavras que poderiam ser valiosas na minha conduta, na minha melhora, ajudar na minha atitude, ajudar na minha evolução espiritual. Porque desta forma, com o orgulho ferido, eu não pondero os conselhos recebidos, eu fico cego, eu fico surdo, e isso é lamentável.
Ele diz que, inclusive, muitas vezes, e a gente falou na semana passada sobre a paciência, então continua esse espírito protetor. Muitas vezes, até mesmo as impaciências. Ou seja, eu sou tão impaciente com fulano que eu não aceito nem que ele comece a falar, eu já não o escuto, eu já me afasto, eu já repilo tudo que vem dessa pessoa. E às vezes podia ser tão útil. Às vezes ele poderia me ajudar. Então, essas impaciências, diz esse espírito protetor, se originam das contrariedades muitas vezes pueris, infantis. Porque eu perco a razão. E é interessante que quem está fora percebe a tolice, né? A bobagem que às vezes eu estou fazendo. O Mauro Pinheiro fala assim: oi, Maurinho, orgulho e egoísmo são cânceres da alma que não terão lugar no estágio de regeneração, portanto. Concordo em gênero, número e grau, meu irmão. Por isso que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, já vem batendo nesta tecla, procurando fazer com que cultivemos valores que nos serão úteis, que nos trarão saúde, e buscando fazer com que possamos extirpar, eliminar atitudes, comportamentos, vícios que ainda carregamos em nós, do homem velho, que nos são doentios, que destroem relacionamentos, que magoam o outro e muitas vezes podem trazer consequências funestas para a minha pessoa. É isso aí, Mauro. A Danúzia lembra que em nós estou adoecida há um ano por uma situação de orgulho ferido com um familiar. Que legal, Danúzia. De repente, uma ótima oportunidade de você repensar, rever, e você já até reconhece do adoecimento. Admitir, perceber, primeiro passo. Legal. Às vezes nós próprios criamos todo esse desequilíbrio. E às vezes, se formos frios, analisarmos pela ótica do amor ou pela ótica do outro, como diz aqui esse Espírito de verdade, não estou dizendo que seja o seu caso, podemos reconhecer depois que foi pueril, que foi algo infantil, algo tolo, algo bobo. E às vezes lá na frente estamos dando risadas pelo que fizemos, como agimos no passado. Então, ele comenta aqui, e às vezes essa impaciência decorre, é consequência da importância que cada um de nós tem perante a sua personalidade, a sua persona, a sua pessoa, ao seu caráter, ao seu ego, diante da qual entende que todos se devem dobrar ou que todos deviam agir diferente. Olha que interessante. Então, o orgulho ferido se dá porque eu me acho, acho que me machucaram. Lembremos que no passado nós fomos de uma época, já que nós já reencarnamos outras vezes em existências anteriores, que muitas vezes pelo orgulho ferido já duelamos com arma de fogo ou com espada. Ou, se não tivemos coragem de duelar, já matamos, nos vingamos. Hoje, pelo menos, poderá se dar em termos de tratamento de palavras. Então, observe que vem diminuindo o grau de agressividade, mas devemos extirpar inteiramente do nosso ser para nos ajudar a tornar-nos mais leves, mais saudáveis, mais amorosos, mais afetuosos e, com isso, felizes, os que são brandos e pacíficos. O Sermão do Monte, gente, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Gandhi uma vez disse que se todas as obras sacras fossem queimadas e restasse somente o Sermão do Monte, que são 8 frases, tudo estaria salvo. A Silvia fala, verdade, e como nos arrependemos? E é verdade. A Lala Ugi fala assim, eu me sinto mal por não conseguir ajudar meu pai neste aspecto, mas ele é muito fechado.
para uma visão diferente da dele. Cheio de orgulho, fica cada dia mais sozinho. A família toda se afastou. Ame-o incondicionalmente. Por mais que ele seja fechado, haja uma dureza, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ore, vibre pelo amor, vibre pela paz. Eu falei isso na semana passada. Ore para ele, ore para melhor por ele. Olha aí a Silvia falando a oração, a importância da oração. Amance, em pensamento, massageie o coração dele. Sinta-se massageando o coração, esse chakra cardíaco, ele é responsável pelas emoções. E muitas vezes o nosso coração fica uma pedra. E é interessante relatos na literatura espírita e depoimentos de espíritos. Trabalhe energias nesse chakra do sentimento. Danúzia fala assim: faça uma correlação. É um lixo que carregamos dentro de nós. Quando decidimos não carregar esse lixo, a gente inicia o processo de cura, crescimento e eu acrescentaria de libertação. Então, ore pelo seu pai. Visualize-se massageando, como eu disse, esse coração. Eu estou repetindo porque não tem coisa melhor. A gente precisa fazer com que a energia aqui circule mais leve. E se eu conseguir emanar mais energia desta região, a razão será mais domada. A razão cederá mais para o coração mole. Vá por aí que você verá mudanças significativas para trabalhar a flexibilidade. E aí esse autor fala assim, olha que interessante. Olha que interessante. Nesse frenesi, ou seja, nessa euforia, nesse estado d'alma de tanta raiva, o homem colérico a tudo se atira. A sua natureza bruta, ou seja, essa natureza animal, aos objetos inanimados, ele come demais, ele atira objetos, quebra porque não lhe obedecem. Sai atirando, sai chutando, sai jogando coisas, sai gritando, sai agredindo, sai ferindo. Infelizmente pode pegar até uma arma de fogo, uma arma, como chamam, branca. A Flor de Girassol comenta assim: meu marido é muito grosseiro, não sabe conversar, não consegue ver em meio a um jardim, e ele destaca sempre os espinhos ao invés das flores que estão em quantidade maior. A Danúzia fala: cada instante é possível recomeçar. Tem um livro muito interessante que eu gostaria de sugerir, já que a gente está trazendo casos de relações conjugais, relações afetivas, relações familiares. Há um livro de um terapeuta conhecido, o nome dele, desse terapeuta, é Dr. Gary Chapman. Ele é um psicólogo, né? Acho que ele é médico, até psiquiatra. E o nome do livro é As 5 Linguagens do Amor. Ele desdobrou essas 5 linguagens do amor, ele começou nas relações conjugais, mas depois ele foi desdobrando para adolescentes, para familiares. A Danúzia fala percepção, decisão, oração. A gente vai conseguindo as pequenas vitórias como Deus é misericordioso. Esse livro é muito utilizado em encontros com casais, em ECCs, né? Encontros de casais com Cristo. É um livro interessante e ele é legal, ele é interessante porque ele mostra as formas das pessoas se expressarem. Às vezes, o seu marido pode estar dando algo que ele recebeu. Quando muitas vezes a gente dialoga com espíritos endurecidos, ele é duro porque ele sofreu muito. Ele não teve quem lhe desse amor, quem não lhe mostrasse amor. Há um filme com Kelvin Costner chamado A Árvore da Vida. Certo, Lu Pinheiro? Obrigado. As 5 Linguagens do Amor, Dr. Gary Chapman. Tá? As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito interessante. O ideal é que um leia e o outro depois leia esse livro também, a outra pessoa. Por mais que a pessoa esteja resistente, convide para ler. E traz descobertas incríveis. Tá? Então, é muito interessante isso, porque se dá nas relações, isso desgasta. Né?
Continua o autor espiritual. Então a gente quebra coisas, às vezes quebra uma televisão, às vezes pode jogar um objeto. Eu já joguei objeto em outra pessoa por cólera. Faz muitos anos. Mais de 40 anos. Mas eu não me esqueço. E o quão eu me arrependi. Se tivessem filmado, incrível. Eu fiquei seco. Totalmente. Não estou me desculpando. Eu me arrependo até hoje. Mas graças a Deus, a relação com essa pessoa, que é próxima demais, é maravilhosa hoje. Eu aprendi muito. Então, muitas vezes as pessoas calmas, quietas, caladas, causam surpresas. Você não imagina. Então, eu aprendi tanto a procurar trabalhar mais a paciência, ser mais calmo. Não estou dizendo que eu me livrei disso. E aí, quando eu fico chateado com algo, sinto que o meu orgulho foi ferido, eu me afasto, eu me calo, eu processo, eu me introjecto para ver o que é que eu tenho para aprender, porque eu já me conheço, tá? A Vanessa fala assim, todo nós, por mais que trabalhemos, temos a ira dentro de nós. Temos que cuidar para que ela não nos domine. Legal, muito bom, Vanessa. Vemos tragédias por 1 minuto de ira. E nos tornamos irreconhecíveis. E é interessante que ele fala justamente isso. Se nesses momentos nós pudéssemos nos observarmos a sangue frio. Ou eu teria medo de si próprio. E muito ridículo eu me acharia. Olha que interessante. Né? Eu pudesse me observar. Se alguém estivesse filmando e eu passasse esse vídeo. A sangue frio, eu teria medo de mim mesmo e como ridículo eu me veria. A Silvia comenta, o amor, perseverança e a prece também resolve. Se nós ponderássemos, aí continua esse espírito, se nós nos ponderássemos que a cólera a nada remedeia, né? Que ele altera a saúde, olha aí, mexe na nossa saúde, porque eu jogo na minha corrente sanguínea, nesse estado de alma, hormônios em um estado tão forte, uma descarga tão intensa, que me prejudica o equilíbrio orgânico, que me equilibra esse desequilíbrio do espírito, desequilibra o meu organismo, desequilibra o meu metabolismo e, consequentemente, desequilibra a minha saúde e os meus órgãos. Então, olha que interessante. Olha que ensinamento esse irmão está nos dando. Se ponderássemos que a cólera a nada remedeia e que altera a saúde e compromete até a vida, reconheceríamos por ele próprio a sua primeira vítima. Ou seja, eu sou a primeira vítima do estado de cólera, do estado de raiva, do estado de ira. Outra consideração também devemos ter para poder conter-nos é que nos torna infeliz quem está ao nosso redor. A quem eu agredi, mas também as pessoas que estão no meu entorno, vendo uma atitude dessa, ficam preocupadas comigo, ficam receosas. Poderão até me respeitar ou recear por medo e não por amor. Milena comenta assim, por sermos espíritas, somos ainda mais cobrados pelas outras pessoas quando nos desequilibramos. Mas eu acredito que a pessoa que deve nos cobrar mais sejamos nós mesmos. Nós devemos ser aquilo que o Chico fala. Eu não fico chateado quando alguém briga comigo. Eu fico chateado se eu reagir ao que a pessoa falou. A Danúzia comenta, muitas vezes o orgulho causa dor, nem sempre é a cólera, né? Mas a cólera é a expressão desse orgulho ferido. Ou, se eu ficar engasgado dentro de mim, a mesma descarga saiu. A cólera só foi a expressão exterior, mas a expressão interior está lá. E aí descarrega, né? E aí ele diz assim, se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer com que sofra os entes que mais ama. Ou seja, poxa vida, quem eu mais amo, eu posso estar machucando, magoando, ferindo. Porque às vezes, o Evangelho comenta,
que muitas vezes eu sou uma pessoa amorosa na rua, no trabalho, no convívio social, e sou um tirano dentro de casa. Já pensou sobre isso? Provavelmente poderemos nos reconhecer, ou não, ou nem nos reconhecíamos assim, ou poderemos reconhecer alguém. Então que a gente possa estar atentos. Por isso que o Evangelho nos alerta, porque muitas vezes ainda não nos enxergamos. E o Evangelho é uma oportunidade dessa cortina, dessa crosta que se chama imperfeição moral, e se desmanchando. O espírito ir percebendo a sua evolução, com a sua evolução, e percebendo o que pratica, o que faz, o que fala, o que pensa. E aí olha que interessante, que foi inclusive comentado aqui por uma pessoa. E que pesar mortal, se no acesso de fúria você praticar um ato que você haja de deplorar por toda a sua vida. Vai que eu tiro a vida de alguém nesse estado de raiva, nesse estado de ira. E aí ele resume assim: a cólera, com certeza, não nos aniquila. Ou seja, ele vai dizer que ele não exclui, ela não exclui certas qualidades que temos no coração. Mas há momentos em que agimos de uma forma bruta, cega, irreconhecível. Mas isso não é a gente não vive o tempo todo assim. É isso que ele está procurando nos mostrar. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. A Flor de Girassol comenta assim: eu procuro, Lu Pimenta, eu procuro não entrar na sintonia, mas parece que quanto mais tento, ele insiste e eu acabo me irritando. Logo, desculpem, deixa eu ver. Irritando, brigo, daí ele fica tranquilo. Eu acho isso muito estranho. Eu não sou espírita, sou simpatizante da doutrina. E aí é interessante, parece que tem pessoas que se alimentam e gostam de tirar a outra do sério, né? Mas olha, é interessante que a gente pode, o distanciamento, às vezes ajuda. Se afastar e tomar uma água. Eu vou beber um copo d'água. Pode nos ajudar. Eu vou ali no banheiro. A Vanessa comenta: isso acontece em briga de trânsito, por exemplo. Vimos muito, infelizmente. E aí uma coisa que eu aprendi, eu digo assim: vai, meu irmão, vai em paz. Que Deus te guie. Você deve estar muito apressado, deve ter tido um dia difícil. Que você seja ajudado e iluminado. Ou seja, procuro não entrar nessa sintonia e procuro tentar de alguma forma fazer uma prece, um pensamento positivo para ver se muda aquele estado da alma. Então não entro na dele e tento ver se ele consegue entrar num estado melhor. Danúzia comenta: mas nem sempre causa uma revolta que chegaria numa explosão de cólera. Sim, é verdade. A Flor comenta: fico 2 ou 3 dias com uma ressaca moral após essa discussão. Trabalhe, faça o evangelho por ele, para ele, sem ele estar percebendo, leia, ore para ele. Faça isso. Você verá mudanças, peça essa proteção e esse amparo espiritual. A Danúzia comenta: às vezes o orgulho causa só dor mesmo. E a Vanessa fala: o silêncio também ajuda, sem nenhuma necessidade de explosão de cólera. Às vezes eu preciso de ajuda, né? A Silvia fala: comece a fazer o evangelho lá, é muito bom. E eu diria nesse momento diariamente, né? Em direção a ele, em direção a você. Isso mesmo, Aníbal, vigília, a Vanessa comenta. Então, ele primeiro comenta que nem tudo está perdido. Então, a cólera, por exemplo, não exclui as qualidades do coração, algumas qualidades que a pessoa tenha, mas ela precisa cultivar mais. Mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. De repente, não sei se é ideal, manda esse vídeo e sai de perto. E deixa a pessoa assistir, ouvir. A mensagem inicial que eu vou ler agora, no final de novo, talvez seja útil, né? Mas nunca agressão física, nunca agressão moral. Nesses casos, precisamos tomar providências, né? E aí a última coisa que esse espírito protetor fala, e ele dá um recado a nós espíritas. Por que nós espíritas? Porque essa mensagem foi psicografada e foi publicada numa obra espírita. Mas essa mensagem é para todos nós.
né? Que somos espíritos, que somos filhos de Deus, que somos irmãos. Tá bom? A Flor agradece pelo carinho de todos. Que bom. A Ruth comenta: identificar inicialmente para que não sejamos contaminados. Se deixarmos por um segundo, se quer entrar, é mais difícil de sair. Gentileza gera gentileza. E aí ele lembra o seguinte: o espírita é convidado a isso por outro motivo, de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Olha que interessante. Então, como espíritas, ou como espíritos, devemos cultivar o amor ao próximo. Como cristãos, a caridade. E eu vou ler, antes de concluir, já são 8h51, mas acredito que interagimos bastante, né? Eu me dou até por satisfeito pela exposição de algumas pessoas, pelos depoimentos, pelos relatos, pelos reconhecimentos. Espero que possa ser útil para cada um de nós, né? Que o Evangelho, aquela massagem cardíaca por pensamento em prece, ajuda. Nós somos seres de energia e às vezes a energia aqui está presa, não está circulando bem e de repente a prece, procurando um equilíbrio, uma harmonia geral, ajuda muito. E o Emmanuel, na mensagem inicial que eu li, no livro Pensamento e Vida, Psicografia do Chico, a mensagem é a número 15, saúde. E olha que interessante, porque ela vem falar justamente disso que foi trazido por vocês e por esse espírito. Vê o teu próximo como o teu próximo e nunca como inimigo. Exatamente, Lília. Sempre em preces. Então o título da mensagem é saúde. Eu não vou ler na íntegra, mas sim alguns trechos dessa mensagem. Que conforme foi o espírito protetor que Kardec trouxe essa mensagem nesse capítulo 9, e aí nós já entramos ontem com a Carolina no capítulo 10, semana que vem também estarei no capítulo 10. Nos fala Emmanuel o seguinte: a saúde é como uma casa em que o estado dessa casa denuncia as condições do morador. Se é uma casa bem cuidada ou mal cuidada. Porque isso demonstra também como é que eu lido com a minha vida, né? Ou de um instrumento que reproduz em si o cuidado ou o descuido das mãos que o manejam. A falta cometida por alguém opera em nossa mente como um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima, e de quantos a eles que possam se associar nesse sentimento, porque as pessoas que estão no entorno ficam chateadas, ficam revoltadas com as atitudes de raiva que a gente possa ter, né? Instaurando assim desarmonias de vastas proporções nos nossos centros da alma, ou seja, nos nossos chakras, a repercutirem com a nossa própria instrumentação, com o nosso corpo. A cólera, olha aí, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperância criam zonas mórbidas, ou seja, zonas doentias, de natureza particular em nosso organismo, impondo às células o desequilíbrio pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa que o organismo possui, abrindo-se então um caminho fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, é por conta disso que muitas vezes surge uma tuberculose, um câncer, uma lepra, uma úlcera. Aparecem como fenômenos secundários. Secundários de quê? Secundários de uma causa primária do desequilíbrio nos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais, depressivos, influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. O câncer é uma desagregação celular. É uma célula que se desarmonizou, se desequilibrou e começa a se reproduzir em desarmonia. Mas é uma célula que fica doente do meu próprio corpo, né? E aí continua Emmanuel: nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos
voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas. E termina o nosso querido Emmanuel. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto, o sentimento bom, pode esboçar um pensamento bom, um pensamento reto, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, ou seja, no corpo, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Gente, que evangelho que Kardec nos presenteia com esse espírito protetor. Que mensagem Emmanuel nos traz nesse livro Pensamento e Vida sobre a saúde. Quanta beleza, quanta riqueza para a nossa reflexão, para que possamos ajudar ao próximo. Dê de presente para alguém o Evangelho. Presenteie, compartilhe esse vídeo. Todos só temos a ganhar, principalmente no nosso convívio. O outro pode até não se identificar, não tem problema. Ou, por não se identificar, julgar que você está criticando ou condenando. Cada um vista a sua carapuça. Né? Fazer o quê? Às vezes a gente tem que dar um pouco de doido. Tem que jogar uma bombinha e sair de perto. E Jesus fazia isso às vezes, né? Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece. Nossa prece àqueles que estão precisando, que estão enfermos, aos suicidas, aos que tentaram abreviar a vida, aos que estão nos hospitais ou nas residências, aos que estão nas ruas, nos presídios, dentro de casa, adoentados às vezes do corpo ou da alma, aos que têm um temperamento forte, possamos orar. E na oração de hoje, aqueles que desejarem fechar os olhos, o nosso passe ele vai ser dirigido para a região do coração. Hoje não vamos fazer um passe onde as energias caem do alto, mas sim, como estamos trabalhando a cólera, o orgulho, o amor, a compaixão, a paciência, a paz, a brandura, a afabilidade, a pacificidade, possamos orar, agradecer a Jesus por toda a sua mensagem, por toda a sua obra, por toda a sua existência, por não desistir de nós, agradecer aos bons espíritos que tiveram como instrumento Kardec, a esse mestre de Lyon, que nos presenteou com essa obra tão maravilhosa, que nos fala de evangelho, que nos fala de moral, que nos fala de reforma íntima, que nos traz a ciência, mostrando que tudo está concatenado. E possamos dirigir, neste momento, nossos pensamentos ao alto, elevando os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que possamos nos elevarmos. E nos elevando, possamos nos conectar com os amigos espirituais que estão numa vibração, numa sintonia, numa frequência vibracional mais elevada. E que estando nessa frequência mais elevada de amor, de compaixão, de ternura, de paz, de toda essa mensagem que foi trazida na noite de hoje, possamos dirigir a nossa atenção, dirigir os nossos pensamentos em comunhão com esses benfeitores espirituais, procurando trabalhar a cura, trabalhar o equilíbrio, o estado de alma da paz, aqueles que estão necessitados, que porventura partiram de forma precoce, de forma premeditada, por meio do suicídio, que partiram por alguma doença, possamos emanar o equilíbrio a eles, que tentaram o suicídio e que possam ser auxiliados, amparados por seus familiares, pelos amigos espirituais e por todos ao seu redor, sem julgamento, sem crítica. Aos que estão em suas residências, passando por dificuldade ou de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem física, possam receber essa energia boa. Aquelas pessoas que têm um temperamento mais forte, extremamente racionais, extremamente fechadas,
possamos dirigir o nosso amor, o nosso carinho aos seus corações, afagando, acariciando, massageando. Um jato de luz, de bons pensamentos, de amor, de compaixão, de compreensão, porque precisamos compreender que às vezes o outro só pode dar o que ele recebeu. Se ele não recebeu amor, muitas vezes ele não sabe dar esse amor, ele não sabe expressar. Mas se nós temos em nós esse amor, possamos externar, possamos expressar, possamos irradiar. E desta forma, contaminando o outro com o bem, com a ternura. Que os lares recebam essas bênçãos, essa energia, essa irradiação, como um passe. Que possa essa água também ser fluidificada e ao ser alimentada, fluidifique essa água. E ao outro, dirija essa água não para você, mas para aquela pessoa que está precisando. Fluidifique a garrafa da água da geladeira ou do reservatório de gelágua, né? O que for, para que a pessoa que vá bebendo vá alimentando-se de amor, de ternura, contamine o alimento, contamine o tempero com esse amor, com essa ternura. Leia o Evangelho no lar, faça preces enquanto essa pessoa está deitada, está dormindo. O Espírito é muito receptivo e você perceberá, com algum pouco tempo, com algumas semanas, alguns meses, transformações, mudanças. E você irá compartilhar conosco a mudança que essa pessoa possa ter tido. Meus irmãos, agradecemos por essa live, agradecemos por esse Evangelho, agradecemos por essa prece, por esse passe, por essa água fluidificada. E que possamos na próxima semana nos reunirmos com muita paz, com muita luz. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um que nos assistem nesse momento.